Olá, bem-vindas, minhas queridas amigas, mulheres que vencem, glória a Deus, começando mais um programa especial na presença do Todo-Poderoso. Hoje tem mensagem boa para você que está aí se sentindo insatisfeita na vida, infeliz. Eu não sei por que meu casamento anda desse jeito, eu não sei por que meus filhos e vive reclamando da vida. Essa mensagem hoje é para você e quem traz ela para nós é minha amiga Ivna Salviano, diretamente do culto ministrado às mulheres que vencem no Amazonas. Então foi muito especial. A gente traz esse culto para você hoje. Tem momento da palavra comigo e olha, o momento da palavra tá incrível, vai motivar você a continuar indo em frente. E tem a dica do dia de hoje com a minha amiga Cláudia Reimão, lá diretamente do Tocantins. Ela vem ensinando a gente a fazer um bolo de milho. E olha, essa mulher cozinha, hein? Ela vem falar pra gente, vem trazer dicas como fazer um bolo de milho gostoso. Você que já cozinha, você que gosta, então fica com a gente até o final, porque tem bênção pra você hoje, tá bom? Olha, a gente então começa o programa de hoje trazendo a mensagem da nossa amiga Ivna Salviano, diretamente do altar, ali trazendo mensagem de Deus pra você. E daqui a pouquinho eu volto. Vamos lá, a primeira parte desse culto especial. Vamos ver. Orações a respeito de esforço. Muitas vezes as mulheres cristãs têm muita fé e pouco resultado. Por quê? Porque a fé sozinha, ela não resolve as coisas. A fé precisa ser acompanhada de obra. Porque sem obra, o que Tiago nos diz? A fé sem obras, ela é morta. E nós vimos que uma das coisas que acompanha a fé para nós alcançarmos os resultados é o esforço. Foi o que Deus disse para Josué: esforça-te e tenha bom ânimo para fazer tudo o que eu disse que era para fazer. Então, o nosso esforço precisa ser direcionado. Eu vou me esforçar para obedecer a palavra de Deus. E eu estava até ontem à noite sem ter certeza da palavra de hoje. Eu já tinha meditado em vários trechos da Bíblia, mas nenhum tinha, sabe quando dá aquela aquecida no coração? E hoje, quando eu acordei e fui tomar banho, a água estava gelada. Caiu aquela água gelada, parece que deu um start. Eu falei, Senhor, é isso. Então vamos lá. Além do esforço, há uma coisa que nos impede de chegar aonde Deus quer que nós cheguemos. De viver a vida abençoada que Deus quer que nós vivamos. Que é bom ânimo. Quando Deus fala para Josué, esforça-te e tem bom ânimo, Ele está falando de um ânimo no sentido de coragem. Esforça-te e seja corajoso. Você vai ver que algumas traduções da Bíblia vai usar essa palavra. Ânimo no sentido de coragem. Mas existe um outro ânimo, que é um ânimo que diz respeito a um estado de espírito, a uma disposição, a um bom humor. E tem muita mulher deixando de viver aquilo que Deus tem para que você viva, porque não tem bom ânimo. Porque é uma mulher enfesada, triste, brava, oprimida, que só pensa no pior, que só projeta o pior, que só reclama, que só murmura. E esse tipo de comportamento não vai nos levar a viver a vida abençoada que Deus tem para nós. Uma pessoa que reclama o tempo todo, ela é infeliz. E Deus não nos chamou para viver essa infelicidade. A Bíblia diz que na presença do Senhor há abundância de alegria. Então, como é que eu vou viver a abundância de alegria se o meu comportamento me faz ficar triste? Você já viu algum reclamão alegre? Não, ele está sempre insatisfeito. Para ele, nunca é o suficiente. E às vezes ele é você. Sou eu. Deus está nos cercando de bênçãos, Deus está nos dando muito além do que aquilo que nós imaginávamos. Deus está operando, Ele está fazendo milagres, mas a nossa reclamação nos impede de enxergar o que Deus tem feito por nós. Abra comigo em Provérbios, capítulo 19. Diz assim: o temor do Senhor
encaminha para a vida. Aquele que o tem ficará satisfeito e não o visitará mal nenhum. O que é temor do Senhor? A palavra temor significa medo, mas também significa respeito. E eu gosto de pensar nos dois significados. Porque eu preciso respeitar a Deus, mas eu também preciso ter medo. Ai, Ivina, medo? Sim. Eu não estou me relacionando com qualquer pessoa. É o Criador dos céus e da terra. É aquele que governa o universo. É aquele que sustenta o universo com as mãos. É aquele que tem o destino da minha alma. Não é qualquer pessoa. Eu não posso me relacionar com Deus sem temor. A Bíblia diz que os anjos permanecem prostrados diante de Deus. Eles sequer erguem a cabeça para contemplar tamanha a grandeza do Senhor. E eu vou me relacionar com Deus como se Ele fosse um igual? Um qualquer um? Não. Ele é o Deus Todo-Poderoso. A minha vida está nas mãos dele. Ele tem contados os dias da minha vida. Ele sabe quantos fios de cabelo tem na minha cabeça. E se um deles cai, só cai com a permissão de Deus. Bacana, né? Às vezes dói ouvir um pouquinho a verdade, mas é bom que a verdade liberta, né? E olha, tem coisa boa que ela ainda vem trazer pra gente. Deixa eu lembrar algo muito importante para você. Olha, no sábado que vem, a gente tem aqui o grande encontro das mulheres que vencem. Você não pode ficar de fora. Inclusive, vai ser um dia muito especial, onde na parte da manhã nós vamos ter aqui o culto das mulheres que vencem. Você que tem marido, que tem filhos, no culto da tarde você tem o culto dos homens que vencem e também à noite os jovens que vencem. Mas eu quero deixar o recado para você que é mulher. Então, o meu convite especial para estar comigo aqui na nossa sede estadual de São Paulo, às 11 horas da manhã. Aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos. Vamos falar sobre isso e a gente está precisando. Muita gente está precisando ser avivada, renovada espiritualmente. Então, essa reunião é para você. Você que precisa de um discernimento, venha. 11 da manhã, Mulheres que Vencem, sábado agora, no próximo sábado, às 11 horas da manhã. O endereço está passando aí, Avenida São João, 791. Vamos ver agora o trechinho de como vai ser. Olha que lindo, que especial. Quando o Senhor faz um grande mover, nada mais é como antes. Aviva, Senhor! Encontro especial das mulheres que vencem na sede da Igreja Internacional da Graça de Deus em São Paulo. Sábado, dia 18, às 11 da manhã, na Avenida São João, 791, no centro de São Paulo. Não importam as circunstâncias, quando o Senhor faz um grande mover, tudo muda. Esteja preparada. Vamos ver agora a segunda parte dessa mensagem que a minha amiga Ivina Salviano traz às mulheres que vencem do Amazonas e também de todo o Brasil agora aqui no programa. Tem bons alertas aí para nós, vamos ver. Então, sim, eu preciso temer ao Senhor. Eu não posso viver como se Deus não tivesse controle das coisas. E a falta de temor faz com que eu tenha uma vida cristã medíocre. Faz com que eu não leve a sério aquilo que Ele me orientou. Porque se eu tiver temor, eu vou levar esse negócio aqui a sério. A palavra de Deus não vai ser um guia de autoajuda, ela vai ser um manual de vida. Então eu vou parar de brigar com a palavra de Deus. E quando Deus me disser, faça assim, eu não vou argumentar com ele e dizer, Deus, não, mas é melhor desse jeito, mas assim é que vai dar certo. Por quê? Porque eu tenho temor, eu sei quem ele é. Então eu me sujeito. Sim, senhor. Não é assim quando nós nos sujeitamos? Sim, senhor. Mas a gente não faz. Quer ver que a gente não faz? Quando Deus fala lá em Efésios, vós, mulheres, sede... Hã? Vocês arrancaram da Bíblia de vocês essa página?
Não. Vós, mulheres, sede submissas aos vossos maridos como ao... Ah, Deus, não vai dar não. É porque o senhor não conhece meu marido. É falta de temor. É falta de temor. Quando Deus diz orai sem cessar, e eu não oro, é falta de temor. Quando Deus manda eu inculcar a palavra de Deus para os meus filhos, falar dela dia e noite, andando, assentado pelo caminho, ao acordar, ao deitar, quando Ele fala que a minha casa tem que ser uma expressão dessa palavra, eu pego o telefone, entrego na mão do menino e falo, ai, dá sossego, só um pouquinho para eu responder minhas mensagens de WhatsApp. É falta de temor. Quando Ele diz, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Impõe as mãos sobre os enfermos para que eles sejam curados. Em meu nome vocês vão expulsar os demônios, vai usar serpentes e escorpiões, se tomar alguma coisa envenenada, não vai te fazer mal. Você vai ensinar as pessoas a guardar aquilo que eu vos ensinei. Quando eu recebo essa palavra e eu me relaciono com as pessoas no trabalho, na vizinhança, em todos os espaços, e não falo de Deus, não testemunho de Deus, é falta de temor. E o que acontece quando eu não tenho temor? Vamos ler de novo o verso 23. O temor do Senhor encaminha para a vida. Aquele que o tem ficará satisfeito e não o visitará mal. Qual é o resultado de temer a Deus? É ser encaminhado para a vida que Deus planejou para mim. E quando eu estou vivendo a vida que Deus planejou para mim, eu vivo satisfeita. O que é estar satisfeito? É estar preenchido, abastecido, completo. E se eu estou satisfeita em Deus, o meu entorno não afeta a maneira como eu reajo. E aí nós vamos ver aqui como que isso não acontece. Se uma mulher vive reclamando, se ela não tem bom ânimo, como nós vimos no começo, se ela só enxerga o problema, se ela só enxerga o mal, ela não está experimentando a satisfação que o Senhor tem. Porque ela está o tempo inteiro imaginando que, se as circunstâncias fossem diferentes, eu estaria melhor. Se eu tivesse casado com outro homem, a minha vida não tava esse bagaço. Se eu tivesse filhos bem educados iguais os filhos da fulaninha, eu não estaria pelejando tanto. Se eu tivesse um emprego melhor, eu estaria bem. Se eu tivesse isso, se eu tivesse aquilo, se isso, se. Você nunca está satisfeita, porque você está olhando para as circunstâncias. E você está colocando a culpa nas coisas e nas pessoas pela sua insatisfação. Isso é um erro. E Jesus já nos alertou sobre isso. Nós vamos ver esse alerta que Jesus traz para nós daqui a pouquinho mais à frente. Mas antes eu quero te trazer agora uma mensagem que, olha, vai falar ao seu coração para tudo que você está fazendo agora. E veja só essa mensagem especial para você no momento da palavra. Hoje, no momento da palavra, eu quero trazer para você uma mensagem quando Salomão teve um sonho com o Senhor Deus, falando com ele. Essa mensagem está em 1º livro dos Reis, capítulo de número 3. Olha o que diz aqui no versículo de número 3. Salomão amava ao Senhor, andando nos estatutos de Davi, seu pai, somente que nos altos sacrificava e queimava incenso. E foi o rei a Gibeão para lá sacrificar, porque aquele era o alto grande. 1000 holocaustos sacrificou Salomão naquele altar. Aqui, em seguida, você vê na história que ele tem um sonho. E nesse sonho Deus fala com ele, né? Nesse lugar. Você vê que ele amava ao Senhor e Deus falava com ele em sonhos. E aqui nesse sonho,
Salomão já sendo rei, e aqui a gente vê uma diferença, não é? A gente vê Davi, o pai dele, que foi rei, mas foi rei por excelência. Escolhido por Deus, mas foi escolhido para ser rei porque era um grande guerreiro. Além do salmista que ele era, né, um grande poeta, era também um grande guerreiro. E cresceu de maneira estrondosa o reino que antes era de Saul. Mas aqui a gente vê um outro cenário, porém também sendo rei, Salomão, né, sendo rei, mas ele assumiu o reinado por herança e não por excelência. Ou seja, ele assumiu o trono que era do pai, mas não havia experiência nenhuma nele, diferentemente de Davi, que já tinha uma experiência em batalhas e muitas outras coisas, não era um homem sábio, um homem segundo o coração de Deus, a Bíblia diz. Então, escolhido por Deus. Porém, Salomão também foi escolhido por Deus. Salomão não deixou de ser escolhido por Deus porque ele não teve uma história parecida com a do pai dele. A gente tem que tomar cuidado para não se comparar e achar que por não ser igual fulano ou ciclana, a gente não é escolhida por Deus. Salomão também foi escolhido por Deus para ser rei, porém rei por herança. E Deus, assim como instruiu Davi, você vai fazer isso, aquilo, ele também instrui Salomão. Salomão, olha, você vai fazer dessa maneira como todo rei. E a Bíblia diz que nós fomos feitas reis e sacerdotes. Então, nós também temos que ser orientados como todo rei. O rei, ele é orientado em tudo, em como vestir, em como falar com o povo, como lidar com certas situações de conflito. E assim nós também somos orientados. Somos orientadas e orientados pelo Espírito de Deus, e graças a Deus por isso. Então, ele vai nos orientando, e Deus também usa homens e mulheres já experientes para nos orientar. Mulheres já vividas que vão orientar você como lidar com o marido, com o filho, olha, faça isso, não faça aquilo. E melhor ainda, instruindo você na palavra, que é a melhor coisa que alguém poderia fazer, porque muitas vezes a experiência de vida não quer dizer nada, né? Então, e muito pelo contrário, às vezes atrapalha, né? E aqui nesse sonho, olha só o que acontece, Deus fala, olha, o que você quiser, o que você me pedir, eu vou te dar. E olha o que ele pede no versículo de número 7. Agora, pois, ó Senhor, meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai. Eu sou ainda menino pequeno, não sei como entrar, nem como sair, nem como entrar. E teu servo está no meio do teu povo que elegiste, povo grande, que nem se pode contar, nem numerar pela sua multidão. A teu servo, pois, dá um coração entendido para julgar a teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Porque quem poderia julgar a este teu tão grande povo? Então, olha que pedido maravilhoso que Deus faz, que Salomão faz a Deus. E aí a gente vê uma coisa importante. Salomão já era rei, ele não precisava de mais nada, porque tudo que ele quisesse, como rei, ele teria. Então ele pede algo que somente Deus poderia dar a ele. Olha que coisa interessante. O resto, as riquezas, ele poderia conquistar por si mesmo. E todas as outras coisas, mulheres, enfim, o que ele quisesse. Mas o que Deus poderia, e somente Deus poderia dar a ele pede. Sabedoria, discernimento. E a Bíblia nos mostra em seguida o homem mais sábio que já existiu, nunca houve nem nunca haverá um homem tão sábio quanto Salomão. Onde a gente vê Provérbios, Eclesiastes, livros que Salomão escreve, em sua infinita sabedoria dada pelo Espírito de Deus. E por que eu estou contando essa história para você? Eu quero dizer para você que você não deve se comparar com alguém que tem um casamento perfeito, uma vida perfeita, aparentemente perfeita, e pessoas que vivem aparentemente uma vida maravilhosa. Quando você se compara com elas, você acha que você não foi escolhida para ser rei. Se Salomão se comparasse com o pai dele de uma maneira negativa, e ele sabia que ele era diferente do pai dele, ele não iria crescer, mas ele cresceu. Tanto que se você estudar ali a parte, você vai ver que Salomão cresceu ainda mais. Além dele manter o reino que o pai dele construiu, ele ainda cresceu mais ainda. E assim nós temos que fazer. Tudo que você pega na sua mão, no seu reinado, você tem que fazer crescer. O seu casamento, faça crescer. Deus te deu filhos, faça crescer. Deus te deu uma casa, faça ela crescer. Assuma o seu reinado. Você é rei, você é sacerdote. Você tem que dizer, meu Deus, me orienta o que fazer com isso. Eu pedi tanto um casamento, eu pedi tanto filhos, eu pedi tanto uma casa. E agora que eu tenho, eu não sei o que fazer com ela. Foi igualzinho Salomão.
Salomão tinha o reinado, sentava no trono, tinha um povo para julgar, mas não sabia o que fazer com ele. Então ele pede discernimento, ele pede sabedoria, e Deus deu a ele. E assim deve ser com você. Não é você se comparar. Tanto que Davi, ele fez coisas que Salomão não fez. E Salomão fez coisas que Davi não fez, como, por exemplo, erguer o templo. Davi não pôde erguer o templo. Deus disse para ele, sua mão é muito suja de sangue, não dá para você erguer. Quem vai erguer é seu filho. E aí, ele então, a missão de ou seja, ambos foram escolhidos por Deus, porém, com missões diferentes, de maneiras diferentes, mas ambos eram escolhidos por Deus. Você é escolhida por Deus, assim como a sua vizinha, como seu familiar, porém com histórias diferentes, com vidas diferentes, com propósitos diferentes. E assim deve ser em nome do Senhor Jesus, tá bom? Fique com essa palavra. Que Deus abençoe você. E a gente vai seguindo o programa, aprendendo mais um pouquinho. Vamos lá. Palavra boa pra gente hoje, né? Graças a Deus por isso. Vamos agora, então, assistir a terceira parte da mensagem com a nossa amiga Ivna Salviano, abençoando as mulheres do Amazonas e de todo o Brasil agora, em nome do Senhor Jesus. Vamos ver. Deixa marcado o Provérbios aí, que a gente vai voltar bem para pertinho dele. Vai lá para o Evangelho de João, capítulo 16. Jesus está dizendo assim, ó. Tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis o quê? Mas tende bom eu. O que Jesus está dizendo pra gente? Olha, traduzindo na linguagem de hoje, minha filha, eu estou te dando um conselho para que você tenha paz. Para que você viva sossegada, tranquila. No mundo, na sua vida, você vai ter aflições. Vai ter problema. Tem coisa que vai dar errado. Vai passar perrengue, vai ter dificuldade. Mas tem de bom, porque eu venci o mundo. Fique animada, fique confiante, mantenha a fé diante da dificuldade. Por quê? Porque o Deus a quem você serve já venceu o mundo. Então, diante do problema, eu não reclamo, eu creio. Deus, o Senhor, me avisou, através de Jesus, que a dificuldade viria. Ela chegou. Estamos aqui nessa dificuldade, nesse problema. Eu preciso ter bom ânimo, Senhor. Eu creio que o Senhor já venceu e que eu não estou sozinho. Me ajuda a vencer isso aqui. Me ajuda a lidar com essa situação. Me ajuda a resolver esse problema que está diante de mim. O ministro sempre fala isso. Ser cristão não é deixar de ter problema. É ter a solução para o problema. Porque o problema virá. Virá para o crente, virá para o incrédulo. Do mesmo jeito que o sol vem sobre todos, sobre o ímpio e sobre o que crê. Mas nós precisamos ter a solução. O temor do Senhor, o reconhecimento de quem Ele é, do poder que Ele tem, vai me encaminhar para a vida. Mas se eu ficar reclamando, eu não vou conseguir sair do problema. Se eu ficar cogitando que se fosse desse jeito, se fosse daquele jeito... Irmã, esquece o se, não existe se. O que tem é o que está diante dos seus olhos ali. É o casamento que você tem? É esse. O filho que você tem? É esse aí que você tem na sua casa. O pai, a mãe. Ai, seria tão mais fácil honrar minha mãe se ela fosse diferente. Mas ela não é. Ela é quem ela é. E você tem que honrá-la do jeito que ela é. Ah, irmão, meu trabalho só não é melhor porque tem uma pessoa lá que eu vou dizer o espinho na minha carne. Então Deus botou você lá para abençoar essa pessoa. E a gente não pode ficar dando desculpas ou justificativas para os problemas. A gente precisa enfrentar os problemas sem reclamar, com bom ânimo, com alegria, com confiança. Porque Ele venceu o mundo. Ele venceu a morte.
E nós precisamos vencer a nós mesmas nesse caminho. Porque muitas vezes essas reclamações são fruto de uma insatisfação porque a nossa vontade não está sendo realizada. E você que é mulher, você sabe disso. Nós temos uma tendência de controlar tudo e todos. Da roupa que o marido veste, à cor da casa. Tudo tem que ser do nosso jeito. É horrível isso, mas é assim, né? Alguém se identifica? Eu achei que era só eu, graças a Deus. Levanta a mão aí, Dona Maria. Mensagem pra gente, hein? Ivna, Deus te abençoe e continue te usando. Deixa eu fazer um convite especial para você agora, para você estar comigo neste próximo sábado, o grande encontro das mulheres que vencem. E olha, posso te falar uma verdade? Não tem quem não vem que não queira voltar. Porque a bênção de Deus fica nesse lugar. Não é porque a pastora Thaís que vai pregar, não. Não, independente de quem estivesse ali, a mensagem ministrada, ela levanta as mulheres, ela fortalece. Então você esteja comigo nesse grande encontro. Aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos. Vai ser muito especial, às 11 horas da manhã, no próximo sábado. Então não vai ter nem o programa das mulheres. A gente entra ao vivo, abençoando você de casa, de qualquer lugar do Brasil. Mas você que é daqui da Grande São Paulo, não pode ficar de fora. No centrão da cidade de São Paulo, super fácil para chegar aqui, 11 horas da manhã comigo, acaba o show da fé, a gente entra ali ministrando a palavra, vai ser muito especial. Avenida São João, 791, o grande culto, o grande encontro das mulheres que vêm se abençoando você. Traga sua amiga, sua mãe, sua irmã, traga aquela que está afastada, aquela que se sente perdida, aquela que não sente mais nada quando se fala do Senhor Jesus. Essa reunião é para ela, grandes maravilhas vão acontecer. Vamos ver um pouquinho de como vai ser essa reunião, vamos lá. Quando o Senhor faz um grande mover, nada mais é como antes. Aviva, Senhor! Encontro especial das mulheres que vencem na sede da Igreja Internacional da Graça de Deus em São Paulo. Sábado, dia 18, às 11 da manhã, na Avenida São João, 791, no centro de São Paulo. Não importam as circunstâncias, quando o Senhor faz um grande mover, tudo muda. Esteja preparada. Glória a Deus. Agora a gente vê aqui a quarta parte, a última parte do programa de hoje. Essa mensagem continua, sem ser no sábado que vem, no outro, porque o sábado que vem a gente vai estar aqui no encontro. Mas você fica com essa mensagem. Vamos trazer o desfecho de hoje. Você quer que tudo seja ali, a gente tem um roteiro, um cronograma no dia. E quando as coisas saem, você já fica bravo, começa a gritar, começa a brigar, começa... Às vezes a pessoa não grita, mas dentro dela ela está insatisfeita. Parece uma panela de pressão, assim. O primeiro que passa leva uma má resposta. Por quê? Porque a gente quer controlar as coisas. E aí volta lá para o Provérbios. Tem coisa que a gente tem que controlar, irmã. Por exemplo, a nossa língua é pra gente controlar. Os outros, não. Ok? Entendem a diferença? Provérbios 14:4 diz assim: não havendo bois, o celeiro fica limpo, mas pela força do boi, a abundância de cri. Irmã, o que isso tem a ver com reclamar? Vamos de novo. Não havendo bois, o celeiro fica... Se não tiver filho, a casa fica limpa, mas ela fica sem filho. Ok? Se não tiver criança, não tem sujeira, não tem barulho, não tem grito, não tem trabalho, mas também não tem risada, também não tem alegria. Se não tiver boi, o celeiro fica limpo. Você que tem filhos, o dia que seus filhos saem de casa, você sabe o tamanho do silêncio que você experimenta. É bom, não é, irmãs? É bom. Não vamos ser hipócritas aqui não, é uma delícia.
Mas consegue imaginar a sua vida sem eles depois que eles chegaram? Quem nunca teve, vive satisfeito sem. Mas você que tem, perder os filhos, é uma possibilidade que vai te trazer assim, eu gostaria de perder meus filhos. Jamais. A casa ficaria limpa se nós os perdêssemos. Mas nós ficaríamos sem eles. Tem um pregador, eu não tenho certeza se foi o Spurgeon ou se foi o Lewis, não tenho como citar com certeza, mas ele diz assim: criança não dá trabalho, criança é o trabalho dos pais. Eles são o nosso trabalho. Por que é que a gente fica reclamando dos meninos serem meninos? Por que que a gente fica reclamando do leite derramado, da roupa suja, do barulho, da gritaria? Eles são o nosso trabalho. Se você teve filho, seu filho é o seu trabalho, ele é o seu ministério. E junto com o filho vem o celeiro sujo. Entenda isso. Se tem trabalho é porque tem filho. E a Bíblia diz que filho é bênção e herança do Senhor. É aquilo que de melhor Ele podia ter te dado. E ao invés de cuidar da herança, a gente briga com eles o tempo todo. Por quê? Porque eles são crianças. Eu não estou falando que não vai haver correção, que não vai haver disciplina, que não vai haver instrução. Mas chegou num ponto que a criança faz qualquer coisa que uma criança faz e ela está incomodando. Por que que ela está incomodando? Porque a mãe não pode ficar no WhatsApp mandando mensagem, atualizando o status, que a criança está atrapalhando. E a gente vê as mães brigando com os filhos por um egoísmo muito grande. Desliga isso aqui e vai cuidar. Você quer ver qual a maior parte das vezes que a gente perde paciência com as crianças? Quando a gente tem algo para fazer. Então, se você tem um almoço para fazer e está atrasado, possivelmente você vai gritar com os meninos. Se você está atrasado para sair para a igreja, se você está com sono, cansada, quer que eles durmam logo para ir dormir. Sempre que você, a sua vontade, o seu desejo, as suas demandas estiverem em primeiro plano, os seus filhos serão um estorvo para você, eles serão um trabalho para você. E não serão o seu trabalho. A mesma coisa a gente vai colocar para o casamento. Se não tiver marido, irmã, não tem roupa para lavar. Entendeu? Não tem almoço para fazer. Quem aqui faz super almoços para si mesma? Você está sozinha, você frita um ovo. É ou não é? Você olha lá na geladeira, aquele monte de coisa para fazer. Fala, rapaz, vou nada. Frita um ovo, joga farinha em cima e puf. É ou não é? Mas se o marido falar, vou almoçar em casa hoje, você vai fritar um ovo com farinha? Se você está fazendo isso para ele, Deus está vendo, irmã. Faz isso não. Eu já fiz, Deus já me corrigiu. Você pode não. Então, você vai fazer almoço. Por quê? Porque você tem um marido. Se a cueca está lá caída no chão do banheiro, é porque você tem um... Porque quem não tem marido não tem cueca caída no chão do banheiro. Não tem. Então, se tem boi, o celeiro fica sujo. Se não tem, ele fica limpo. Você tem que escolher. É só escolher, tá bom? Você decide, né? Olha, depois a gente fica com essa mensagem no próximo programa aqui das Mulheres que Vencem. E agora, na Dica do Dia, minha amiga Cláudia Reimão, ela é top das tops quando se fala de cozinha. Essa mulher cozinha muito, inclusive ela me deu um presente tão gostoso quando o pastor Fernandes esteve lá no Tocantins. Ela falou, leva lá pra pastora Thaís um doce de caju. Eu falei, meu Deus do céu, nunca achei outro, só ela pra fazer. Tá me devendo, hein, Claudinha? Ó, vamos trazer aqui então bolo de milho hoje. Você que gosta, presta atenção, depois você faz e manda um pedaço aqui pra gente. Vamos ver.
Oi, gente, que alegria estar mais uma vez aqui com vocês. Eu sou a Cláudia Reimão e hoje eu vou te ensinar uma dica super especial. Um bolo de milho cremoso, olha aqui que delícia. A gente colocou uma coberturazinha de goiabada e eu vou te dizer uma coisa, tá muito bom esse bolo. E essa é mais uma das minhas receitas práticas, aquela receita que você faz em minutos. Nós vamos precisar, olha, de um liquidificador e você pode aí já anotando todos os ingredientes. Aqui no liquidificador, nós vamos iniciar primeiro pelos ingredientes líquidos. Eu tenho aqui 2 xícaras de leite integral. Vou colocar aqui no nosso liquidificador. Em seguida, eu tenho 3 ovos inteiros. Três quartos de óleo, eu estou usando de soja, mas você pode usar o de milho, de canola, o óleo da sua preferência. Em seguida, nós vamos colocar uma latinha de milho verde, tá? Drenado, já tirei o líquido que tinha aqui na latinha e nós vamos usar apenas o milho verde. Vamos acrescentar agora 1 xícara de fubá. Um pacotinho de 50 gramas de coco ralado. E também 1,5 xícaras de açúcar. Eu estou usando cristal, mas você pode também estar usando o refinado sem problema nenhum. Nós vamos utilizar agora o nosso liquidificador para bater essa receita rapidinho aqui. E aí na sua casa você vai bater por aproximadamente uns 3 minutinhos para manter aí essa mistura bem homogênea. E por último, nós vamos colocar aqui, ó, 1 colher de sopa de fermento, aquele fermento que você tem aí em casa para fazer bolo. Não vou levar no liquidificador novamente, nós vamos mexer aqui com a ajuda de um pão duro, tá bom? Fica realmente uma massa líquida, porque esse nosso bolo vai ficar super cremoso. Feito isso, eu tenho aqui uma forma que já foi untada, né, com margarina ou com manteiga e enfarinhada. Joguei um pouquinho aqui também de coco ralado, né, para ficar aquela receita super especial. Feito isso, olha, deixa eu mexer mais um pouquinho para agregar, para misturar todo o nosso fermento. E nós vamos colocar aqui nessa forma. Eu tenho aqui uma forma de furo, mas se você quiser também pode fazer numa forma quadrada, numa forma de outro formato, tá bom? Sem problema nenhum. Olha só, fica realmente líquida essa massinha de bolo. Feito isso, nós vamos colocar no forno, né, para assar. Você liga o forno por aproximadamente uns 5 minutos antes. Aliás, quando você começar a bater essa receitinha, você já liga o seu forno para que quando a massa estiver pronta, ele já esteja morno, tá bom? Temperatura média de mais ou menos 200 graus e aí depois você aumenta só um pouquinho por 210, 220 graus. Esse nosso bolo vai assar por aproximadamente 45 a 50 minutos, né? Você vai abrir o seu forno depois de meia hora e aí você vai olhando, tá bom? Assim que ele estiver moreninho, já tá na hora de tirar. Você vai ver que a sua cozinha vai ficar num perfume, olha, maravilhoso. E aqui nós temos o nosso bolo. Quero cortar aqui um pedaço para vocês verem como é que ele fica por dentro. Já imaginou esse bolinho com 1 xícara de café? Você que gosta de chá, vai ficar demais. Olha só, bolo bem molhadinho, cremoso e muito saboroso. Bem, essa foi a nossa receita de hoje. Eu espero que todos tenham gostado. Façam aí na sua casa, porque como vocês viram, essa receita é super prática, econômica e muito gostosa. Eu vou ficando por aqui e aguardo vocês em uma outra oportunidade. Fica aqui o meu abraço para todos vocês.
Valeu, Claudinha. Obrigada pela dica do dia, bolo de milho. Olha, você que é uma mulher que vence, faça o bolo de milho pro maridão, pros filhos. Aí depois você fala que aprendeu aqui no programa, porque ele não briga mais com você quando você quiser assistir o programa, tá bom? Essa é outra dica do dia pra você, tá bom? Ó, beijo no teu coração. Eu espero você, se você é aqui da Grande São Paulo, no nosso encontro, ou então no sábado que vem aqui no programa. Beijo, Deus te abençoe e até lá.